Bom dia, pessoal! A gente vai gravar hoje um aulão, tá? Vai ser um apanhado de todas as primeiras lições, são 5 lições, né, com a data de hoje. A nossa revista do segundo trimestre vem com o tema Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Então, nós vamos estudar o livro de Josué e como que esse povo conquistou a terra prometida, tá? A gente vai ver uma questão sobre liderança, né, as características morais e espirituais desse líder que foi Josué. E a gente vai trazer para você esse estudo através desse aulão, tá bom? Então vamos começar aí a lição fazendo uma oração, como a gente faz todas as vezes nas aulas, né? A gente vai orar agora para que o Senhor possa nos ensinar através dessa lição. Querido Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui na sua casa, podendo ministrar essa aula. Que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã, que o Senhor nos dê um espírito ensinado, né, para aprender e continuar crescendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Amém? Então vamos começar aí. Quem tiver com a revista em casa, é só acompanhar, tá? A gente vai começar na primeira lição. Na primeira página da lição vai estar escrito assim: precisamos ser imitadores de Cristo. E o que isso quer dizer, né? A gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Se Jesus estivesse aqui hoje, como ele agiria, né? Como ele faria em algumas situações? Se a gente for comparar em questão de exemplo, de imitar, Josué, como líder, que a gente já está no livro de Josué, ele trouxe, né, exemplos de quem? De Moisés, que foi o antecessor dele. Então, Josué aprendeu muita coisa com Moisés, né, e ele trouxe características emocionais, espirituais, princípios de liderança, como força, coragem, genialidade militar, muita fé e obediência. E ele aprendeu tudo isso quando ele conviveu com Moisés, que era o líder dele, né? Então, aqui também está falando para a gente seguir bons exemplos. Claro que o nosso exemplo maior é Jesus, né? Mas existem pessoas que vão nos inspirar e nos levar a fazer as coisas certas, né? E vai desenvolver em nós princípios espirituais e emocionais que vão trabalhar o nosso caráter como cristão. A gente vai ver isso também na vida de Josué. Então vamos lá, lição 1, né? Seria no dia 5 de abril de 2020. Por causa da pandemia a gente não teve, a gente vai começar a falar dela agora, tá? A gente vai dar uma pincelada em todas as lições, para ficar em dia. O título é O livro de Josué, Tempo de Conquistas. Texto do dia. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Está em Romanos 8,37. A síntese: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Aqui é a agenda de leitura. Eu vou falar a agenda de leitura da segunda-feira, que está em Josué 1,6. A vitória depende do esforço, tá? Eu achei muito interessante essa, mas tem várias. Tem terça, quarta, quinta, né? Como a gente faz todas as vezes. Aí vocês dão uma lida aí em casa. O objetivo dessa lição é apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito e divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. Então a gente vai falar sobre o livro específico, tá? Conhecer os fatos que antecedem a história do livro de Josué. Né, como que ele chegou nessa liderança, né, como que ele trouxe essas características do período que ele conviveu com Moisés. Então vamos para o texto bíblico, está lá em Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 6. Você vai abrir a sua Bíblia, quem tiver com a revista pode acompanhar na revista, tá? Vamos lá? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todo
vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então aqui, no início do livro de Josué, o Senhor, ele fala com Josué e ele dá uma revelação para Josué que Moisés tinha acabado de morrer. E ele pega e faz um chamado para Josué, falando que Josué seria o segundo líder de Israel, né? Então ali ele convoca Josué para liderar o povo de Israel no Egito, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, que era Canaã. Então, nesse primeiro capítulo que a gente leu, do 1 ao 6, está falando isso. Ele está chamando Josué, está contando que Moisés morreu, né? E está falando para ele que ele vai ser com ele, né? Que é para ele se esforçar e ter bom ânimo. Por isso que eu coloquei para vocês, porque esse verso 3 do livro de Josué, no capítulo 1, ele é a chave do livro, tá? Ele contém a chave do livro. Qual que é a chave do livro? Qual que é a chave para você atingir a terra prometida, para você conquistar aquilo que Deus tem para você no plano espiritual, né? No plano ministerial, tá? As bênçãos que Deus tem para você aqui, né? Sabendo que a nossa morada é em Jerusalém, na Jerusalém Celestial, mas qual que é a palavra-chave, né? O que você precisa fazer para conquistar? O Senhor falou para ele, ó, tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Isso aqui é o verso 7. Mas se a gente for ver o verso 6, ele falou também a mesma coisa. Esforça-te e tem de bom ânimo. E ele repete no 7. Então, somente esforça-te e tem de bom ânimo. Então, a gente precisa se esforçar, né? E com garra, com coragem, para conseguir conquistar e compreender aquilo que Deus tem para nós. Qual que é o plano de Deus para a nossa vida aqui na Terra, enquanto nós estivermos aqui. Porque existe um plano espiritual eterno traçado, né? Mas aqui a gente precisa desenvolver, a gente precisa correr atrás, a gente precisa, né, lutar. Então aqui o Senhor está falando com Josué. Por quê? Porque teriam muitas batalhas que esse povo iam enfrentar ali quando eles atravessassem a terra prometida. Eram 7 nações para conquistar. Então Josué ali chamado para ser o segundo líder de Israel, o Senhor falou para ele, ó, eu sou contigo como eu fui com Moisés. Então, somente esforça e tem de bom ânimo, tá? A palavra-chave do nosso livro de Josué, isso aqui é para a nossa vida. Então, vamos continuar? Então, Josué, quando ele entrou no deserto ali com Moisés, ele estava com 40 anos, tá? Então, ali, eles peregrinaram por 40 anos ali, né? Rodeando o deserto, porque o povo, a gente vai ver no livro de Números, que ele vai contar que o povo murmurava muito, que o povo se desviou do Senhor, que o povo entrou na idolatria, que o povo desejou comer as carnes do Egito. Então, no coração do povo de Israel ali durante o deserto, aquele povo, ele se desviou do Senhor. O coração deles rejeitou a Deus ali, porque eles desejaram voltar para o Egito, né? Eles murmuraram muito. Então, aquele povo que peregrinou durante esses 40 anos, todos morreram, né? Com exceção de Caleb e Josué, que foram os únicos 2 que entraram na terra, né? Assim, claro que crianças ali nasceu durante esses 40 anos, né? E essas crianças, mais pra frente a gente vai ver que essas crianças entraram na terra prometida junto com Josué e Caleb, tá? Mas os povos que entraram com Josué ali no deserto, todos morreram. Tá? Então o que está mostrando? Que Josué, quando ele atravessou ali, quando ele estava peregrinando no deserto, quando ele entrou com Moisés para o deserto, junto com o povo de Israel que foi tirado do Egito por Moisés, né, através de Moisés, chamado por Deus, né, para ser o primeiro líder de Israel, a gente vai perceber que Josué tinha 40 anos. Então ele ficou 40 anos ali peregrinando com Moisés, tá? Até ele ser chamado, foi o fato da morte de Moisés, ele foi chamado como segundo líder. Então, quando ele foi chamado, ele já estava com 80 anos, tá? Então, ele foi chamado já com 80 anos de idade, o Senhor chamou ele e falou para ele que ele ia ser o responsável por atravessar aquele povo ali no Rio Jordão e entrar na Grande Canaã. Mas existia uma condição para que eles pudessem entrar na Terra Prometida, né, e conquistar aquelas nações. Eram 7 reis, 7 nações que eles deveriam lutar mesmo a espada para conquistar. Então, não foi algo que o Senhor entregou para eles, o Senhor entregou a salvação para eles, né, para aquele povo, era um povo escolhido por Deus. Mas o Senhor falou aqui no verso 3
pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O Senhor falou para ele confirmou aquela promessa, né, que eles iam herdar aquela terra. Então o Senhor deu para eles um título de propriedade, tá? A gente for olhar isso no direito, o título de propriedade, ele é diferente da posse, porque eles tinham um título de propriedade, que é o que nós temos a propriedade de filhos de Deus, nós ganhamos a salvação do Senhor, mas para a gente alcançar a Jerusalém Celestial, a gente precisa se desenvolver como cristão, a gente precisa pagar um preço, a gente precisa lutar como esse povo lutou para conquistar aquela terra. Então é algo que tem uma condição, né? Então há uma diferença entre a posse e o título da propriedade. Eu tenho o título da propriedade, mas para mim ter a posse, eu preciso ir lá e exercer o meu direito, né? Então como que a gente vai tomar posse das bênçãos prometidas, tá? Então eu vou fazer um paralelo entre o verso 3 que a gente leu do capítulo 1 de Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. E a gente vai fazer um paralelo com o verso 3 do capítulo 1 de Efésios, tá? São as duas chaves do versículo. Vou abrir aqui. Vocês abrem aí também. Efésios, capítulo 1, verso 3. Todo mundo achou? Espero que sim, hein? Efésios 1:3, está escrito assim, ó: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então está falando que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então se Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, quer dizer que eu preciso entrar e habitar em um lugar celestial, mesmo aqui. Como que eu faço isso? Como que eu vou tomar posse das bênçãos prometidas? Da bênção no sentido da oração, da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, da alegria do ministério, dos dons espirituais. Como que eu tomo posse dessas bênçãos espirituais? Como que eu começo a habitar aqui, nesses lugares celestiais que o Senhor está falando para a gente? Como que eu tomo posse da oração? Orando, né? Ó, como que eu tomo posse? Orando. O Senhor já falou que Ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Como que eu tomo posse da palavra? Lendo. Lendo as escrituras, estudando, né? Tentando compreender o que o Senhor estava falando naquela passagem, né? Através do estudo, da dedicação, da meditação na palavra. Estou tomando posse da palavra de Deus na minha vida. Como que eu tomo posse da comunhão com os irmãos? Através de priorizar relacionamento. Priorizando relacionamento, eu tomo posse da comunhão com os irmãos. E a alegria no ministério? Como que eu tomo posse dessa bênção? Através da obra. Quando eu começo a praticar as boas obras, quando eu começo a trabalhar com o Senhor, quando eu começo a exercer, né, esse dom que o Senhor me deu. Então eu começo a ter alegria no ministério, eu começo a viver esse ministério, esse chamar de Deus na minha vida. Como que eu tomo posse dos dons espirituais? Desejando os dons. Estudando sobre os dons, desejando, orando, jejuando e buscando viver os dons espirituais, tá? Então como que a gente vai tomar posse desse título de propriedade que o Senhor nos entregou? Como que a gente vai conquistar essa terra prometida? Através da nossa essência de adorador. É através daquilo que a gente faz, tá? A gente precisa fazer algo. Existe uma condição. Então eu vou tomar posse de uma vida de oração? Orando. Eu vou tomar posse de uma vida de comunhão? Mantendo prioridade nos meus relacionamentos com os irmãos, tá? Então isso aqui é muito importante. A diferença do título de propriedade com a posse. Eu só tenho a posse a partir do momento que eu começo a usufruir daquilo que Deus já me deu. Amém? Então vamos lá. Continuar. Lá na introdução, a gente vai perceber que antes de Josué ser
chamado para ser o segundo líder, Moisés, ele que conduziu o povo, aí morreu Miriam, morreu Araão, morreu Moisés, e Josué foi escolhido, certo? Para conduzir esse povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o Rio Jordão. Nessa série de lições, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué, de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Você percebe que aqui Josué repetiu algo que ele viu lá com Moisés? Lembrou lá em Números 13? Quando Moisés envia 12 espias para ver a terra prometida? Então você percebe que Josué, como o líder antecessor dele, Moisés, fez, ele também fez. Ele mandou 2 espias para ir à cidade de Jericó, para analisar como era a cidade. A gente vai entrar agora no tópico 1, o livro de Josué. Visão panorâmica. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro. Então foi um livro que foi escrito, quase todo por Josué. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus. Então ele é uma continuação, do povo hebreu ali na travessia para a terra prometida. Foi falado isso em Número, depois vem Deuteronômio, fazendo um resumo de tudo, Depois da morte de Moisés, Josué é chamado e convocado por Deus para liderar esse povo, certo? Então, continuação. A terra de Canaã, vamos falar sobre o território. Era denominada a terra prometida, que foi o que o Senhor falou para eles, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento e 65 quilômetros de largura. E era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Por quê? Que tinha várias terras e o Senhor deu para eles essa estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador com outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente aquilo que Deus prometeu. Isso aqui pra gente é uma lição, porque às vezes a gente vive num mundo que a gente tem tanta coisa para conquistar, mas o que o Senhor está falando para nós, olha, eu já tenho algo prometido, eu já tenho uma terra separada, santa para vocês, pra gente não se misturar, pra gente não se confundir com as coisas daqui. E realmente a gente guardar a promessa, que é aquilo que o Senhor prometeu, a terra prometida, o nosso Israel celestial. Jerusalém celestial, desculpa. Por que Deus não estabeleceu na terra prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre as nações poderosas? O Senhor estava desafiando aquele povo, para conquistar essas nações. Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados e abençoado todas as nações da terra. Tópico 2 agora, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O propósito do livro de Josué é apresentar uma visão do seu chamado, o milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Como que foi que eles atravessaram esse rio, que também teve que acontecer um milagre, quando eles chegaram lá, como que eles conquistaram as terras, tiveram que derrubar a muralha de Jericó. Então, o livro vai contar tudo isso. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, como que ele foi como líder, como que ele exerceu a liderança dele, bem como apresentar detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente o Senhor. Sobre a divisão, a gente vai ver que teve a saga dos hebreus rumo a Canaã, tá? A primeira foi a preparação, a primeira coisa que Josué fez, ele preparou aquele povo para conquistar, para entrar em Jericó, e derrubar as muralhas ali, conquistar aquilo que Deus estava falando, que foi a primeira cidade conquistada. Depois a conquista efetiva, está no tópico 2, o 3, ponto 3, a divisão da terra, uma porção de terra para cada tribo. Está aí na revistinha de vocês, pra vocês poderem acompanhar, quem tiver a revista.
3, valor. O livro de Josué, um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Então aqui a gente falou sobre o livro. Em relação aos antecedentes históricos, Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. E esse povo, eles iam entrar em um lugar que já tinha tudo. A terra já tinha frutos, né? O Senhor prometeu isso para eles. Mas eles precisavam ali ter coragem e se esforçar para tomar aquelas terras, conquistar aquelas terras que já tinha sido dada para eles, tá bom? Então, um ponto importante que eu achei dessa lição, a gente já está finalizando, é que a falta de fé impede as pessoas de ver o sobrenatural de Deus. E a fé, ela agrada a Deus. O Senhor, ele vai agradar da fé e da obediência. Então, no livro de Josué, nesse primeiro capítulo, a gente vai estudar e vai ver que ele precisou obedecer. Ele precisou crer, primeiramente. Por quê? Porque quando ele foi com os 12 espias, ele mais Caleb foi o único que voltou para Moisés e trouxe um relatório positivo. O resto dos espias, os outros 10, falaram só coisa negativa. Mas Josué não, ele teve uma visão diferente dos outros, né? E ele pôde colher isso quando eles derrubaram as muralhas de Jericó. Então, a gente percebe que primeiramente Josué, ele creu, ele teve muita fé, e ele se esforçou e ele obedeceu, ele seguiu tudo aquilo que Deus falou para ele. Então, através da fé e da obediência, ele conseguiu realizar aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer, que era atravessar o povo no Rio Jordão, né? E o povo passou a seco, a gente vai ver isso nas próximas lições. E eles entraram na terra prometida e conquistaram tudo aquilo que Deus falou para eles. Então a gente finalizou a primeira lição.